João Matias, grandes casos, e inclusive a população utilizando dos meios de comunicação para temerosos com relação a casos de tuberculose em Cajazeiras. A Secretaria Municipal de Saúde tem acompanhado esses casos e quantos são? Sim, com certeza, né? A gente tem em média de 9 a 10 casos, no qual todos são acompanhados pelo SINAM, o Sistema de Informação de Agravos e Notificação, no qual a porta de entrada é a Unidade de Saúde da Família, onde esses usuários são captados, né? Rastreados, digamos assim, e quanto antes a gente detecta, a gente já inicia o tratamento. Em relação aos comunicantes, que são os contatos intradomiciliar, que convive com essa pessoa portadora, no caso, após o diagnóstico confirmado, na qual, de acordo com a confirmação, a gente já notifica, inicia o tratamento, mensalmente é dado um kit cesta básica para incentivar e estimular o usuário a seguir corretamente durante os 6 meses, que corresponde a 180 dias, no qual a gente divide 60 dias para a primeira fase e os 120 dias para a segunda fase. Mensalmente é realizada uma baciloscopia de controle para ver a eficácia do poliquimioterápico, se está sendo realmente eficaz, e a bactéria foi realmente morta, digamos assim, né? E no qual ele já iniciando o tratamento quanto antes, diminui a chance da transmissibilidade da doença para os contatos intradomiciliares e outras pessoas que convivam com esse usuário. Então, assim, a gente divide essa política da tuberculose de duas maneiras. A partir da captação dos sintomáticos respiratórios, que é qualquer pessoa, né, qualquer usuário que apresente tosse de 2 a 3 semanas, como orienta o próprio Ministério da Saúde, né? Então, apresentou tosse de 2 a 3 semanas, a gente já capta esse usuário como sintomático respiratório, independente do resultado ser positivo ou não. E aí a gente orienta em relação à questão das amostras, que são 2, no qual o usuário ele fica em jejum, né? Antes mesmo de escovar os dentes, ele já realiza a amostra, no qual é lida na policlínica pelo bioquímico, ele realiza a leitura, e em tempo hábil, né, o quanto antes, ele já encaminha o resultado para a unidade, para ser feita a busca ativa e iniciar o quanto antes o tratamento. E os demais fazer também a baciloscopia. Em relação a alguns casos que aconteceu no município, né, que foi agora de grande repercussão nas emissoras locais, em relação ao presídio, então lá foram notificados 4 casos, onde 3 foram notificados lá e 1 no hospital regional. Uma vez que o presídio, né, ele é um órgão do Estado e que tem também uma equipe de saúde composta pela médica, enfermeira, técnica de enfermagem, que já faz também, que já presta esse cuidado a todos os presos que convivem lá. Na própria admissão do preso, já é feita uma espécie de triagem, né, para ver os antecedentes em relação a algum outro tipo de agravo de doença pré-existente. E aí existe uma boa relação do presídio com a Secretaria de Saúde, no qual a gente facilita a questão do prontuário, da medicação, tudo, né? Porque não é só a questão de facilitar, é a questão da acessibilidade, que faz parte dos processos e trabalhos do SUS, né? Há alguns casos que estão sob suspeita. A família tem suspeita de que algum familiar estaria com a tuberculose. Essa pessoa deve procurar o posto de saúde para, a partir daí, começar todo o tratamento. Com certeza, né? Apresentou tosse de 2 a 3 semanas, o ideal já é procurar a unidade de saúde, porque já entra no perfil, né, epidemiológico de um sintomático respiratório, que já faz parte de um cuidado em vigilância, que é o que a gente chama cuidado de busca ativa do sintomático respiratório. Além também da característica, porque o diagnóstico da tuberculose, ele se dá pela baciloscopia, pela radiologia e também pela histopatologia, que é a parte do tecido, né, da biópsia, digamos assim, histopatológico, por escarro e também pela imagem de raio-x. Apresentou a tosse, o cuidado inicial é a baciloscopia. Deu positivo as 2 amostras, então já notifica e inicia o quanto antes o tratamento e faz a avaliação dos contatos que convivem com esse usuário portador, agora no caso de TB. E assim,
Cajazeiras, todos os pacientes que a gente tem, tanto do programa de hanseníase como de tuberculose, existe 100% de cobertura, né? Essa gestão é a gestão que mais se preocupa em relação em dar uma assistência de qualidade. É tanto, né, que tanto a prefeita doutora Denise quanto o secretário de saúde, Henry, eles subdividiram dentro da vigilância epidemiológica, uma vigilância isolada, que é a vigilância de tuberculose e hanseníase, para dar um cuidado, uma assistência diferenciada, por nós também termos a endemicidade, mais casos, né? Sermos mais propícios, não só Cajazeiras, como também outros municípios circunvizinhos, né? Então, a política da vigilância, ela já foi, digamos assim, diferenciada, isolada, para dar um cuidado, uma assistência diferenciada na parte do programa de tuberculose e de hanseníase. Então, apresentou a tosse, tem toda a parte clínica, radiológica, e também, no caso, dependendo do que o médico venha a solicitar, inclusive da biópsia, então, notificou iniciar o tratamento o quanto antes.